Aí quando você começa a seguir Jesus, você vai descobrindo uma realidade, que a vida não se torna fácil. Programa Sede Santos. Apresentação Vanessa Liberatori. Voltamos com o nosso programa Sede Santos. E hoje, na sexta-feira, é dia de quê? Podcast. Então você que está nos acompanhando pela rádio, está pelo nosso Instagram também. Hoje nós temos a graça de receber aqui um seminarista. Gente, hoje nós vamos escutar uma história incrível. Então eu tenho certeza que vai acrescentar. Mais uma vez eu falo, daqui uns pouquíssimos tempos, porque agora eu descobri que falta menos tempo do que eu imaginava, o Pedro vai estar na sua igreja, celebrando uma missa, vai já estar como sacerdote. Imagina essa graça. Então nós temos que conhecer a história do Pedro, para na hora que ele chegar, falar assim, nossa, que história bacana, né? A gente passa a respeitar mais ainda a pessoa quando a gente conhece a história dela, e a gente passa a acolher mais ainda. Então eu convido você a ter muita atenção, a participar, a estar aí ouvindo. Manda para o vizinho, chama quem estiver na sua casa, vamos escutar, vamos participar, vai ser uma bênção. Pedro, seja muito bem-vindo à nossa rádio. É uma alegria ter você aqui conosco. E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Ok, boa tarde, Vanessa. Como já foi dito, meu nome é Pedro Henrique. Tenho 37 anos, sou da paróquia Santa Terezinha, aqui vizinha nossa. E há 8 anos no seminário, há 22 dias da minha ordenação diaconal, com a graça de Deus, e em imposição das mãos do Dom Félix. Isso aí. Pedro, então falta pouco tempo pra você virar diácono, né? 22 dias. E falta quanto tempo pra você virar sacerdote? Em média, a gente tem aí um prazo mínimo de 6 meses que a igreja pede. Então, mais ou menos daqui a quase 7 meses, aí eu seria ordenado diácono. Padre, se Deus quiser. Ano que vem, hein? Deus quiser. Ô, benção. Então vamos começar com as nossas perguntas. Nós sempre, Pedro, quando trazemos algum sacerdote aqui, ou pessoa também, leigos, né? Nós sempre buscamos conhecer a sua história, o que vem, porque no nosso programa Sede Santos, nós sempre contamos a história do santo do dia. Então nós vemos que, né, há pessoas aqui que heróicas, né? Com atitudes assim impressionantes. Só que nós vemos também que existem muitas pessoas que estão nesse processo de luta, que estão lutando, né? E é bom escutar alguém que está também lutando, assim como as pessoas que estão nos escutando. E eu queria saber da sua vida nesse primeiro momento, se você sempre foi católico, se você sempre foi aquele... Por exemplo, já tem um menininho que eu conheço, ele é filho do Vinícius, fundador da comunidade Ágape. Ele tem 6 anos. Você pergunta assim, e aí, Bernardo, o que você quer ser? Eu quero ser padre. Ele colocou, e todo padre que vai, ele fala para os padres que ele quer ser padre, né? Aí eu ragi dele, eu falei assim, gente, ó, pra você ver, né? Quando já cresce num ambiente, você já vai sendo formado. Você, no caso, você já sempre teve essa realidade ou não? Houve um processo de conversão na sua história? Vanessa, o processo de conversão sempre há, né? Aliás, todos os dias a gente vai se convertendo um pouco mais, mas a minha história vocacional, ela nasce muito num contexto, assim, normal de família, né? Minha família sempre foi muito, muito católica. Eu brinco assim que quando eu me entendi por gente, minha mãe estava pregando num grupo de oração e fazendo a gente passar vergonha, né? Falando das peripécias que a gente fazia como criança. Então eu cresci nesse contexto. Meu pai veio de família protestante e quando foi se casar com a minha mãe, ela colocou para ele que ele precisava se tornar católico, né? Então foi essa experiência que ele fez e um pouco ainda afastada, foi conhecendo, se aproximando da fé católica e, enfim, um lar católico. Meu irmão mais velho, somos 3 irmãos, um mais velho e um mais novo. Meu irmão mais velho, ele fez uma experiência no Carmelo e depois ele fez uma experiência na Fraternidade Aliança Toca de Assis, que começou aqui em Valadares, acho que no ano 2001 para 2002. E aí foi onde eu ia vendo as experiências que ele ia tendo, o caminho que ele ia fazendo, a experiência que minha mãe colocava a gente para fazer, dos grupos de orações, né, dos momentos de encontro. E eu ia me encontrando nesses momentos, cada vez mais buscando e querendo. Ainda não dizia assim, eu quero ser padre, né? Mas eu queria isso, que eu ia experimentando e era muito natural para mim. Acontece que com 8 anos
eu identifico o meu desejo de ser padre, né? Então, eu queria ser padre. Então, eu brincava de celebrar a missa. Ainda não fazia hóstia de bolachinha, essas coisas não. Mas eu queria ser isso que eu via, especialmente na televisão, né? Os padres da época, né? Padre Jonas, Padre Augusto, enfim, essas referências da época, né? E eu me identificava com isso. E minha mente era isso. Então, é um pouco da experiência, do contexto que nasce a minha vocação. Depois que eu fiz a primeira comunhão e fui desenvolvendo, né, na catequese, desenvolvendo também no caminho da renovação carismática, grupo de oração, fazer todos os encontros, aquelas coisas todas, né? E por volta do ano de 2001, a Toca de Assis veio a Valadares. Veio o Padre Roberto, o fundador, veio um grupo de religiosos. E aquilo que até então era uma experiência assim, embora sendo de celebrar a missa assim na mente, essas coisas assim, de brincar disso, eu me encantei por aquilo que eu vi, por aquilo que eu ouvi. Então foi um final de semana, sexta, sábado e domingo era o cenáculo, né? Então aquele grande evento que tinha em Valadares, no Democrata, nossa família todo ano tinha um arquibancada, um lugar cativo nosso. Então assim, era uma farofada. Mas eu digo isso assim, nesse primeiro momento, por quê? Porque conta assim da importância de uma família que busca Deus. Claro que Deus tem meios para poder fazer nascer uma vocação, mas quando você tem os meios que ajudam a se tornar mais sensível à voz de Deus, a atenção a identificar, não só fora de você, mas dentro de você isso é metade do caminho, né? Facilita bastante essa suave sugestão que Deus vai colocando na nossa história e depois a gente vai amadurecendo, né? Basicamente, inicialmente, foi essa experiência que eu fiz. Mesmo porque no início da nossa história, né? Nesse discernimento vocacional, há questionamentos interiores, assim, lutas fortíssimas, né? Então, assim, você já não tem um apoio externo, se torna mais difícil, porque já há um fator interno que já está na luta para tentar o que Deus quer para minha vida, o que Deus quer. E não é algo tão simples assim, né? Às vezes a gente acha que é tudo simples e não é. E no caso, Pedro, você chega a fazer a experiência com a Toca? Isso. Então eles vêm a Valadares. Em 2001 para 2002, eles vêm, acho que no ano anterior, a data assim, eu sou péssimo para isso, mas em 2001 para 2002, inicia um trabalho em Valadares. E abre a primeira casa, né? Algumas pessoas fazem experiência, entre eles meu irmão fez essa experiência, inclusive ele morou um tempo, 3 anos na fraternidade. Você tem quantos irmãos? 2. É você? Um mais velho e um mais novo. No caso, você e mais um ou você e mais 2? Eu e mais 2. Você um mais velho dois. e um mais novo, né? E eu me encantado com isso, né? E frequentando a casa desde o início, o grupo e tal. O bispo tinha autorizado a presença do Santíssimo na casa. Então era uma unidade da fraternidade em Valadares. E eu fui me encantando, e eu queria aquilo. Então, eu tinha 12 para 13 anos, né? Nossa, novinho. E eu queria, até brincar assim, que se ninguém me impedisse, eu tinha feito de qualquer forma. Ou se alguém me impedisse, eu tinha feito de qualquer forma. Né? Então, eu fui me encantando por isso. Até um dia, uma sexta-feira, eu lembro bem claro isso, bem nítido. Eu fui para a escola, voltando da escola, né? Tava concluindo a 8ª série. Eles estavam no momento de adoração que tinha lá, toda sexta-feira, de meio-dia às 3. E eu cheguei na capela, a capela pequenininha, cheia de gente e tal. Todo mundo ali adorando, né, a Eucaristia. E ao longo dessa adoração, uns 40 minutos que eu já estava ali, veio aquela sensação que achei meu lugar. É aqui, isso aqui é meu. Né? E daí foi aprofundando e até eu completar 10 anos, professei votos simples, e aí saí quando eu estava para fazer votos perpétuos, né? Depois de mais ou menos 10 anos lá. Então foi quanto tempo? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Na Toca. Mas aí você entra com quantos anos? Com 18? Eu entrei com 13. Com 13 meses? E saí com 23. Nossa! Que interessante. E acolhe, tipo assim, tem essa permissão? Na época, a Toca de Assis tinha o quê? Uns 7, 8 anos. Nasceu em 94, né? Então, tinha mais uns 7, 8 anos isso.
Era um pouco assim, experiência de início de comunidade, né? E eu também, eu acho que eu queria muito, e eu manifestava muito isso, né? Então eu estava todos os dias, o tempo todo, é como se eu tivesse abandonado, entre aspas, a minha família, enfim. E me acolheram, sim, me acolheram. Mas assim, de início foi aquela experiência. Eu ia para a escola, passava um final de semana na casa dos meus pais, e ao longo dos alguns finais de semana, ou mesmo durante a semana, eu ia para casa e ficava lá vivendo a experiência de comunidade, né? Que bacana. Nesses primeiros 1 ano e 8 meses. Aqui eu recebi minha primeira veste, né? Depois de vocacionado, recebi a primeira veste. E depois eu fui enviado para morar em São Paulo, depois de 1 ano e 8 meses. Aí de lá foi onde eu continuei o caminho mais assim, longe da minha família, né? Uhum. E como que foi para sua mãe? Porque eu fico pensando assim, essa pergunta eu vou fazer daqui a pouco de novo, mas deixa eu falar nessa situação da Toca de Assis. 13 anos é uma idade assim, bem novinha mesmo, né? Então assim, e olha que ao mesmo tempo que beleza. Gente, eu com 13 anos, eu acho que eu tava preocupado com a Sandy. Então assim, você já tem essa mentalidade, esse desejo de Deus. Então assim, como que foi a reação da sua família a respeito disso? No caso, seu irmão já tinha entrado? Já tinha entrado. É porque é o mais velho. Isso. Quando eu fui morar em São Paulo, 1 ano depois ele retornou, ele fez o discernimento e voltou para Valadares, né? Mas, olha, o contexto da igreja, como eu digo assim, eu disse no começo, né? O contexto de igreja, uma família que tem uma busca de Deus, embora eu nunca tenha escutado de minha mãe ou de meu pai assim, você tem que ser isso. Nunca me foi imposto, me exigido nada. Eu até falo assim, não posso nem culpar ninguém do meu chamado, a não ser eu mesmo, né? Então, nunca escutei, embora nunca tenha escutado isso de meu pai e de minha mãe. No coração da minha mãe, claro que teve. Um menino de 13 anos, que loucura é essa, né? Meu pai tá doido, né? Mas assim, nunca me impediram também. Né? A gente sempre teve um diálogo muito, muito sincero, muito aberto com relação a isso. Eu já tinha um irmão também que estava fazendo esse caminho. E nesse contexto também, 2 padres, vamos dizer assim, me acompanharam, que era o padre Vidal, hoje Dom Vidal, né? E o padre Paulinho, que era pároco da Cristo Redentor. Então tinha uma certa proximidade por causa dos meus familiares que moram nessas regiões, né? Então fizeram esse caminho, tá? Mas ao mesmo tempo que eu vou dizer assim, foi fácil, porque a minha vontade era muito obstinada, né? No sentido bom da palavra, eu tinha uma firmeza de propósito. Foi difícil porque, né, é o filho, um menino que está saindo de casa, né? Mas assim foi. E você ia para a escola com como é que fala a roupa? A veste que eu recebia na época, né, era a marronzinha, que chamava, né? Chama ainda, na verdade. Marronzinha, ia para a escola. E como que era a reação dos colegas? Um pouco de estranhamento, de uma coisa assim inusitada, mas assim, pra mim era muito tranquilo. É até engraçado falar. Eu era muito obstinado com isso. Eu tinha não fixação, mas era isso que pra mim era muito claro que eu queria. Então, sim, claro, né? É estranho que um rapaz tem que pedir uma autorização, tem todo um contexto, né? Mas pra mim não foi grandes incômodos. E é interessante até que se torna um testemunho dentro da escola, sim, né? Sim. Uma outra visão, assim, para as pessoas que estão ao redor. E aí, no caso, Pedro, vem essa experiência da Toca, você sai depois de 10 anos, você sai e já entra pro seminário ou ainda tem um período aí desse distanciamento? Na Toca, enquanto eu estava lá, meu desejo era, no fundo, era ser padre. E houve um período em que havia essa possibilidade. Até o cofundador, ele foi pro seminário, né, foi formado, e hoje ele é ordenado padre, lá na Arquidiocese de Campinas. Eu tinha então vamos dizer assim, essa esperança, esse desejo, que estava também, ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo a vocação, amadurecendo essa vocação. Por outro lado, também estava me desenvolvendo humanamente, né? Então, imagina um menino de 13 anos, né? Com suas crises de adolescente, né? Num contexto religioso. Então, tudo isso ia acontecendo ao mesmo tempo. Então, a minha vocação a ser padre, né? Meu desejo de ser padre, ele foi amadurecendo. Em um determinado momento da própria instituição, determinou-se que não haveriam padres. Só poderia haver irmãos religiosos, né? Leigos consagrados. E aí chegou o meu momento de encruzilhada, né? Então, o que eu sentia que era o desejo de ser padre,
eu teria que abrir mão para continuar vivendo aquela vida religiosa. Ou eu abrir a mão da vida religiosa, né, e fazer a experiência no seminário. Isso foi um discernimento, durou mais ou menos uns 2 anos, um pouco menos, e foi o que me motivou a sair. Então, quando eu saí, né, discernindo que queria ser padre. De início, eu já morava em São Paulo, já tinha quase uns 8 anos morando, né, ali na região de São Paulo, e eu queria ir direto para o seminário. Mas, nesse caminho de discernimento, nós pensamos, eu e quem me ajudou, né, a fazer esse caminho de discernimento, por isso é importante ter alguém que te acompanhe, né, na vida espiritual, para você fazer decisões mais amadurecidas, né? Errar, às vezes vai errar mesmo, mas mais amadurecidas. Que era importante eu voltar para a minha terra, né? Fazer uma experiência. Imagina, minha mãe me conheceu, vamos dizer assim, com 13 anos, e depois ela recebeu um sujeito de 23. Verdade. Durante 10 anos, apesar de vir às férias, fazer experiência, né, fica uma lacuna que era importante, né? Então eu queria refazer refazer assim, de um outro modo, mas refazer esse caminho para que tudo ficasse muito bem equilibrado. E aí eu voltei para Valadares, então, em 2022, e resolvi viver uma vida, pelo menos um tempo, uma vida comum. Era interessante também, porque no caminho do discernimento eu pensava assim, eu entrei com 13 anos para Toca de Assis, saí com 23. Quem me diz que isso não é um condicionamento do próprio da vida religiosa? Você viu tanto tempo assim, quem diz que esse desejo não é apenas você está tirando daqui e colocando aqui? Né? Então, fui provar esse desejo mais um pouco, né? Tá bom, passaram 6 anos. Eu acho que assim, eu exagerei um pouco nessa provação. Então você ficou 6 anos depois da Toca? 6 anos depois da Toca. Nossa! Um tempo que eu falei assim, desnecessário. Mas assim, foi importante porque outros vínculos humanos, afetivos, familiares e outras experiências eu fiz, né? Então, comecei um curso de psicologia e fui viver uma vida que até então não havia vivido, né? Você chega a namorar? Eu fiz uma experiência, mas muito breve, porque aí que tá a questão. Dentro de mim, não era honesto o que eu estava fazendo, sabe? Tipo assim, eu vou namorar com uma pessoa que eu não quero casar com ela. Então, é uma experiência que, se acontecer, beleza, estava aberto, mas não era uma coisa que eu buscava ativamente isso, né? Não é meu. Então, nesse período de 6 anos, eu fui cada vez mais entendendo que isso não era meu, não pertencia a mim. Poderia, mas não me pertencia. Então, né? Eu precisava de abraçar isso. Foi onde eu decidi, né, vir para o seminário da Diocese de Valadares. Eu conversei com meu pároco na época, que curiosamente era um dos padres que me mandou, o padre Paulinho. Então ele foi ser meu pároco no ano. E aí nós trocamos né, umas ideias e tal, e rezamos um pouco, e foi o caminho do discernimento. Que bacana, gente. Nossa, que história, né? Uma história incrível mesmo. E eu acho muito bonito, sabe, Pedro? Porque realmente parece que quando você... É interessante ver isso. Você tem um chamado, você vai para esse chamado, vai tentando encontrar esse chamado, um chamado que já vem desde da infância, né? De uma forma muito pura. Você passa por essas experiências, Deus vai te forjando. Então, se você chega, vai se tornar um padre bem amadurecido, né? A respeito de muitas experiências. Seja a religiosa, que te deu uma base muito grande, com certeza. E depois a experiência de viver sem essa realidade de religiosa e perceber que realmente é seu chamado. Sim. Então, isso é muito bonito, né? Eu agradeço muito a Deus, porque, assim, foi Ele que foi me conduzindo mesmo, né? Então, tipo assim, apesar de ter muitas pessoas me auxiliando e tal, e amadurecendo no sentido, assim, da clareza, aquilo que eu via, ele vai se tornando forte até quando os processos, né, que a gente vai sentando com o bispo, com os formadores, com o diretor espiritual, falando sobre a vocação, como a gente está na vocação. Eu dizia assim, sempre assim, é como eu visse o Pedro lá na frente, já, vamos dizer assim, não é finalizado, mas adiantado no processo, e à medida que eu ia caminhando na minha experiência vocacional, que vou caminhando na minha experiência, é como se eu fosse me aproximando dessa imagem, né? Isso não quer dizer uma fixação, porque às vezes a gente cria uma fantasia na cabeça e fica projetando indo atrás dessa fantasia. Isso é um risco que a gente corre na vocação, né? Eu quero ser médico. Chega no caminho e fala, não era isso aqui, né?
às vezes você insiste sem ter a vocação. E aí você fica porque você quer, enfim, algum condicionamento, enfim, as coisas vão acontecer. Então, para mim, não me parecia ser uma fixação, eu tinha que ser padre a qualquer custo. Mas eu me via ali. Então era isso, o meu caminho é muito esse, né? É ir em direção a esse Pedro que está ali. E não tem nada de extraordinário. Eu confesso assim, minha vida não tem nada de extraordinário. Nada. Mas eu sinto que Deus esteve presente, está presente caminhando comigo, me levando para esse lugar. E aí você fala de ser amadurecido a vocação. De fato, eu comecei com 12 para 13 anos e entro no seminário com 29, né? 28 para 29. Então, entre os seminaristas, era um dos mais antigos, mais velhos, né? E concluo, pelo menos o caminho inicial, a formação inicial aí, uns 37 anos. 37. Você já tem cara de padre. Não, bobo, é ser velho e faz isso mesmo. Ô Pedro, vamos para uma canção, daqui a pouco nós voltamos com mais podcast. Qual canção você deseja escolher? Olha, uma canção desse período da Toca de Assis, que eles cantaram na pós-comunhão, Graças Pai. Graças Pai. Então vamos com essa canção na voz da Sueli Façanha e voltamos já com o nosso programa, continuando essa história. Gente, que história, né? Ai, por isso que é bom o podcast, tá vendo? Olha como que a gente conhece a história das pessoas e cada história é uma história única de Deus se revelando através do outro. Então, voltamos já, escuta essa canção, essa canção que faz parte da história do Pedro e na sequência nós voltamos para perguntar mais, porque eu quero perguntar pro Pedro. E aí, Pedro, como que foi os seus pais a respeito do que você falou que vai pro seminário? E aí, Pedro, como você já imagina que vai ser o grande dia, o dia quando se tornar um sacerdote? Tudo isso nós vamos perguntar para ele. Então, convido você a continuar ligadinho no nosso programa. Voltamos já.
Voltamos com o nosso programa Sede Santos. Hoje estamos aqui no nosso podcast, escutando a história do Pedro. Pedro é seminarista aqui da nossa diocese. Já contou sua parte de antes aqui até chegar nesse seminário, né? Foi pra Toca, 10 anos, aquela coisa, saiu da Toca, ficou um tempo, agora entrou no seminário e tá fazendo essa experiência. Pedro, dentro do seminário, né? Agora nós vamos pegar dentro dessa realidade. Quando você chega pra sua mãe e fala que você vai ser padre, ela já esperava isso? Porque acaba que, tipo assim, já começa a ver, já que não tem jeito, né? É isso aí mesmo, né? A minha vida me conduziu, vamos dizer assim, os passos que eu fui dando na vida, eles me conduziam a isso, né? E eu saí querendo ser padre. Era um tempo, esse tempo que eu saí da Toca, foi um tempo, entre aspas, diria assim, de provação, de discernimento mesmo. Nunca foi pra mim, assim, uma questão no sentido assim, pensar que eu pudesse ser outra coisa. A gente pensa, acho que faz parte de todos nós, né? Mas nunca teve, assim, uma falta de clareza de onde seria o meu, vou dizer assim, meu fim, né? Dentro de mim sempre foi muito, muito claro isso. Não porque eu sou bom no mérito, alguma coisa assim, mas justamente é porque foi a graça de Deus. Vocação é mistério, eu sempre falo assim. Brinco também, assim, por exemplo, meu irmão mais velho, ele tem uma habilidade intelectual, assim, fora do comum. Ele lê um livro, ele explana aquele livro, assim, de uma maneira que todo mundo fica assim, rapidamente. Essa não é a minha maior habilidade. Eu sou inteligente, mas não é o meu... Então, assim, eu brinco assim que a partir das experiências que ele fez, vendo um pouquinho da vida, eu disse assim, o padre devia ser ele. Se for olhar assim, dentro daquilo que a gente imagina, espera, né? Do que seria um protótipo, né? Do padre. Tá mais para ele do que para mim. Mas vocação é mistério. Então, você pergunta assim, por que eu? Você tem resposta? Não tem uma resposta. A única resposta que você pode dar é sim, eu vou. Claro que você vai amadurecendo esse processo, vai se amadurecendo, e aí você vai entendendo que, né, é o caminho que Deus escolheu para você. Mas por que eu? Por que não aquele? Porque, né? Isso é o mistério da fé. Eu acho que isso é importante, porque a gente pode pensar a vocação, às vezes, como uma carreira. E quando a gente pensa como carreira, a gente corre risco de cair em algumas coisas que não são, as armadilhas que não são bacanas, né? Por exemplo, na vida do padre, se o padre pensa que ele é padre de 6 da manhã até as 18 horas, ou só naquele horário que ele está executando os serviços ministeriais, é um problema, né? Porque a vida dele está dividida entre o ser e aquilo que ele faz. Então, a vocação, acho que quando ela é entendida como um chamado de Deus, um Deus que vai conduzindo, que vai abraçando, que vai amando, e é uma forma de ser no mundo, então as coisas se conectam. Então, para mim, meu caminho passa muito por isso, né? Meus pais não tiveram muita surpresa, porque já estava, né? Eu já dava esses sinais. E depois também, quando eu entrei pro seminário, eu já era assim, um jovem adulto, né? Já tinha 28 para 29 anos. Já trabalhava, já tinha minha independência financeira. Então, assim, não era uma coisa assim fora do comum. E para quem saiu 13 anos, depois sai com 29, não sei. Não é nenhuma surpresa. E nesse caso aí, por exemplo, você entrando aí pro seminário, você já tinha feito a sua faculdade de psicologia ou você não chega a concluir ela? Não, eu não cheguei a concluir, né? Tranquei o curso, né? Até por causa do contexto de trabalho, né? Não favorecia muito o horário, a faculdade que tinha, no momento que tinha, o turno que tinha de faculdade com o trabalho. Então, complicou um pouco, eu tive que trancar. Né? É um projeto, se Deus quiser, com a autorização do nosso bispo, né? Futuro, mas eu vejo assim, a gente começa empreendimentos e no contexto tinha o seu porquê. Hoje a gente amadurece e esse vai ter um outro porquê. Né? E então, não concluí não, né? Mas se Deus quiser. E vai ser muito bom, né? Ter um padre dentro dessa área aí da psicologia é muito bacana. Até para entender seus fiéis. Para se entender também. Se entender também. E aí, ô Pedro, aí vem a entrada pro seminário, né? E dentro do seminário, assim, eu sempre faço essa pergunta pros seminaristas que passam aqui. Qual que é a maior dificuldade dentro do seminário e também qual que é a maior, assim, alegria, sabe?
qual a maior alegria que se tem ali dentro desse processo? Porque todo processo, por exemplo, seminário, se você for pegar aqui o tempo, para uma pessoa que vai casar, ela tem um tempo do namoro, ela sabe os desafios que ela tem ali, ela vai saber que, né, nem tudo são flores, tem as dificuldades, mas também tem uma alegria que supera, porque quando é vocação e tudo faz sentido. No seu caso, assim, hoje, o que você enxerga? O que a gente pode dizer assim, o que é a maior alegria, o que pode ser o maior desafio, é muito pessoal, né? Porque cada história é uma história, né? Eu tava falando de um chamado que Deus faz, mas Deus faz a cada um, né? E cada um vai trilhar o seu caminho. Mas para mim, a maior dificuldade, que vamos dizer assim, ou o maior desafio no seminário, passou muito por me entender nesse contexto do seminário, mas assim, os meus próprios dificuldades, meus próprios desafios, as coisas que nós trazemos em nossa história, que ainda não são amadurecidas, não são... Que é exatamente o processo de amadurecimento, né? Então, quando a gente olha pra gente, a gente vê elementos da nossa humanidade, coisas que precisam de ser trabalhadas, né? O nosso achismo, o nosso egoísmo, enfim, as tendências que todos nós temos, e, né? Uns mais, outros menos, uns numa área, outros nas outras áreas. Então, eu acho que você se colocar nisso, permitindo que você seja moldado, né, e moldado pela graça de Deus, que também se manifesta pelas autoridades que estão ali nesse processo, né, pelos diretor espiritual que vai te aconselhar. Eu acho que esse é um desafio, né? Para mim foi um desafio, né? Até porque como eu entro mais velho, então eu já tenho uma bagagem de experiência que a gente vai não desprezar de forma alguma, né? Porque elas me fazem ser o que eu sou, mas que a gente tem que ir lapidando, né? Eu tenho uma coisa ali, uma pedra bruta que vai sendo lapidada. O caminho do seminário é esse. Ao mesmo tempo, né, a alegria de estar no seminário não é uma alegria individual, apesar de que o caminho é individual, né? Mas a alegria de você estar com outras pessoas se encontrando, vamos dizer assim, nessa missão de evangelizar, de ser de Deus. Eu acho que de ser mais que de Deus, né? Vocação é para ser santos, né? E santos é ser de Deus. Então, quando eu olho para isso e vejo assim, não estou sozinho, tem uma galera comigo, né? Um grupo comigo, isso realiza. E aí tem aquela questão, né? O que é próprio do ministério. O desejo de todo seminarista, de todo menino que quer ser padre, celebrar a missa. Afinal de contas, não é o único objetivo, mas de todos é o maior, dos sacramentos, né? Atender uma confissão e fazer esse caminho de levar a salvação para si e para os outros, né? Acho que quando chegar, você pensa, você fecha o olho, você fala assim, nossa. Semana passada nós fizemos a prática litúrgica, que é uma disciplina que a gente tem na faculdade de teologia, para você, de algum modo, entendendo a prática dos sacramentos. E aí, quando eu coloquei uma casula e aí a gente vai fazendo, né, a missa, vamos dizer assim, entre aspas, uma coisa assim muito, muito, muito diferente, assim, né? Você fala, nossa, tá chegando. Então essa realização, né? É muito bonito ver isso, né, na vocação. Pedro, uma pergunta, né? Não sei se você consegue expressar isso em palavras, mas já que tá chegando o dia, né? Já que tá chegando, falta menos de um ano aí para esse grande dia de se tornar um sacerdote. Por que ser padre? Nossa, por que ser padre? Olha, eu tenho para mim o seguinte: vocação é um mistério, e aí a gente não consegue entender coisas do mistério porque é Deus que dá. Né? Mas dentro da minha história, né, quando eu olho para minha história, então acho que assim é uma dica vocacional. Quem deseja ser padre, ser alguma coisa na vida, volte na sua história e olhe os elementos que te conduzem a uma realização, não só de satisfação, a sensação de satisfação, mas quando você não tem nada, você fala assim, é isso aqui, sabe, essa experiência. É esse o lugar onde, quando eu me encontro assim com Deus, lá no meio íntimo da minha consciência, sozinho, sem, às vezes, né, tentando tirar algumas fantasias da cabeça da gente, é esse lugar que eu me vejo. Então,
é isso. Para mim, por que ser padre? É por isso. É porque tem isso que não foi eu que escolhi, foi escolhi no sentido assim, eu me senti chamado e respondi, né? Então, nesse sentido, há uma escolha. Mas no sentido assim, quando que eu coloquei isso em mim? Não foi eu que coloquei, estava lá. Né? Então, eu acho que passa por isso. De todas as ramificações que um padre ele executa, né? Confissão, a missa, organizar uma paróquia, fazer as reuniões. De todas, assim, qual que você fala assim? Essa aqui é a mais especial para mim. É aqui. Porque tem padre que tem seminários que fala assim, ó, eu quero ser um padre, um bom confessor. Eu vou amar a confissão. Outros já tem outra realidade, né? No seu caso, qual que é aquele que você mais acredita que mais você vai gostar de fazer? Gostar, acho que tem que gostar de todos, né? O padre tem que gostar de todos, mas assim, o que a gente tem mais uma tendência natural, né? Vamos dizer assim. Como é que a experiência da gente, a história da gente vai dando os elementos pra gente, né? Quando eu chego na sexta-feira, depois da escola, que eu ajoelho diante da hóstia consagrada ali, né? Do corpo de Cristo naquela capela, e encontro o meu lugar, eu estou diante da Eucaristia, né? Mas essa Eucaristia chegou ali de algum modo, que é a missa. E dentro da toca nós tínhamos como carisma, tem como carisma a adoração eucarística e o cuidado aos pobres. São os dois pilares fundamentais. Então, a Eucaristia sempre esteve muito presente na minha vida e vou dizer para você assim, não dizendo que é o melhor entre todos os outros aqui, né? Mas a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, né? Então, assim, para mim não tem outro lugar, assim, né? De sentido, assim, de dizer assim, habilidade natural, isso. É igual o João Paulo II, né? Quando a gente vai pegar a história de São João Paulo II, essa marca da Eucaristia com ele era uma coisa, assim, impressionante. De tipo assim, eu li o livro dele, né? Que fala que tinha lugares onde eles tampavam as portas para não deixar ele saber que aquilo ali era uma capela, porque senão ele ia, tipo assim, atrasar todo o cronograma que eles faziam. Só que ele sentia, eles falavam assim, que era impressionante como que ele passava diante dos lugares e ele sentia a presença de Jesus. E se ele soubesse, se ele tivesse certeza, ele mandava abrir a porta, quando abria tinha Jesus. Ele atrasava tudo e ficava ali adorando o Senhor. Então é muito bonito, né? Um sacerdote que tem esse amor pela Eucaristia. Porque é uma das principais missões. E eu vou gravar isso, tá, Pedro? Porque nós vamos ligar direto da comunidade Ágape. Oi, Pedro! Vem aqui, teve até aqui a Luzia e o Kim falaram assim, Vanessa, pede pro Pedro ordenar e vir aqui pro Paraíso, lá de Santana do Paraíso. Então, assim, é algo muito bonito. Pedro, o que você diria para um jovem hoje, né, que esteja com as dúvidas? Porque, olha, eu acho muito bonito dentro dessa parte da sua história de um menino de 13 anos que tem a sua decisão e quer firmar com isso. Eu sou professora de adolescente e eu vejo hoje dentro da geração dos adolescentes uma dificuldade muito grande em cumprir aquilo que eles desejam. Então, assim, se antes já era difícil um pouquinho, talvez, para ter padre, as próximas gerações tende a ser um pouco mais difícil por causa de tipo assim, o que eu vou fazer? Eu tenho um desejo, mas o que eu vou para lá, eu vou para cá? Eu faço uma faculdade ou não faço faculdade? Eu viro padre ou não viro? Eu caso ou não caso? Você vê uma geração mais que está tendo uma dificuldade de tomada de decisão, né? Então, assim, o que você diria para esses jovens que estão nos escutando, que possam estar nos escutando? Porque pode ser que eles não estejam nos escutando diretamente, mas ele está lá no quartinho dele e a rádio está tocando e a mãe tá colocando ali, aumentando. Então, assim, pode ser que ele esteja escutando ali e se perguntando, né? Então, assim, qual conselho você daria para estes jovens? Olha, para mim, vou dizer da minha experiência. Eu acho que a gente sempre pode falar da experiência da gente, não como exemplo, mas, né, talvez seja alguma pista para os outros. A gente sempre procura alguma coisa. O ser humano, ele está em busca de alguma coisa. Sempre, 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 sempre. Né? Desde quando nasce, ele está caminhando em direção a alguma coisa. Para alguns, isso vai se tornando muito claro. Para outros, permanece durante muito tempo obscuro. Mas todos nós procuramos alguma coisa, né?
isso, quando a gente é honesto e olha para dentro da gente mesmo e fala assim, o que eu estou procurando? É nesse lugar que a gente encontra a vocação. É nesse lugar. Então, o que eu diria para um jovem? Eu sei que hoje em dia a gente tem muitas... Nós falamos, né, que os contextos são diferentes, né? O tempo hoje está muito acelerado, né? Mas olha para dentro e busque o que você está desejando. O que você não sabe o que é, busque. Santo Agostinho encontrou assim, né? Santo Agostinho buscando a verdade, buscou num monte de lugares, até dizer assim, meu coração só encontrou a paz porque te encontrou, né? Então, o coração só vai encontrar paz quando te encontrar. Isso é um dado espiritual, mas é também um dado antropológico do ser humano. Então, jovem, desliga um pouquinho rede, desliga um pouquinho televisão, desliga um pouquinho celular e se pergunte, o que eu estou buscando? Pode falar assim, mas esse menino muito novo. Mas se a gente não ensina isso para os novos, nós vamos continuar tendo adultos que não se perguntam e que estão desorientados. Por outro lado, aí já não é mais para o jovem, eu penso assim, a carta aos Hebreus diz assim, que o que é o presbítero, né? É um homem que, tirado do meio do povo, ele separado, se prepara nas coisas que se referem a Deus e depois é devolvido para o povo. Mas ele é tirado do povo. Então, na minha história, minha família me ajudou, o contexto da minha família me ajudou a enxergar com mais nitidez a minha vocação. Talvez nós estamos num contexto hoje em que nossas famílias não têm ajudado, têm reclamado dos nossos jovens, que são isso, que são aquilo, babá. Mas não tem dado a eles os elementos necessários, que começam lá na família, depois, né, na outra família que é a sociedade, na outra família que é, né, mais ampla. Mas talvez nós precisássemos um pouco de fazer oferecer esses elementos que ajudam, né? A reflexão, a desligar um pouco dessas luzes tantas que aparecem, né? E elas são coloridas, e elas são animadas, e elas são convincentes, né? E mostrar que existem outras luzes. Aliás, há a luz principal que ilumina não só externamente, mas o interior do homem, né? E que dá sentido, né? Verdade. E a importância dessa família aí, no caso, né? Porque, por exemplo, você vai, igual contou no seu testemunho, sua mãe, ela vai começando a levar você, né, pra movimentação, os grupos de oração, lá o cenáculo, aquela coisa toda. Aí tinha também a questão do irmão na toca. Então, assim, você tem uma família que vai te conduzindo, pode ser que não vai ser o caminho a ser seguido. Pode acontecer, isso é uma liberdade que, até porque tem que ter essa liberdade, né? Não é uma obrigação. Mas você fazer a sua parte é essencial, tanto que a participação da sua família é essencial na sua história, né? Sim. O tanto que eles são como base aí fundamental. Às vezes a gente questiona tanto os jovens, igual você disse, e a base tá fraca. A base tá fraca. Então, assim, hoje um menino com 4 anos de idade, ele vai escolher se ele vai ou não. Ele não tem que escolher ainda, não. Ele ainda tem a idade para ir. Eu vou levar, eu vou conduzir. E quando entender, quando tomar a responsabilidade, se aí é o que você quiser. Mas muitas vezes nós pais temos deixado de lado essa fé. Isso quando a gente não quer, né? Vamos à missa hoje? Não. Eu tô cansado, hoje eu tenho que fazer comida, tenho que fazer isso. Aí você já começa naquela coisa, naquele ritmo e vai perdendo a espiritualidade da família, da casa. E aí as pessoas não vão se apaixonar mesmo, né? A gente pode levar isso pelo lado, por exemplo, da espiritualidade, né? Da religiosidade. Mas nós, inclusive, podemos confirmar isso pelo lado do desenvolvimento humano. Se a gente entende que o cérebro, né, o córtex pré-frontal de uma criança, de um jovem, está sendo formado até os 25 anos, quiçá até 40, né? A gente entende que esse caminho de amadurecimento não pode ser solto, né? Ele precisa de ter balizas, ele precisa de ter apoio, ele precisa de ter condições que favoreçam uma escolha, né? Vamos dizer assim, uma resposta àquele chamado, que pode ser o ministério ordenado, pode ser padre ou diácono, quem sabe bispo, mas também a família, né? Não é uma tendência, vamos dizer assim, uma tendência, né? Mas é uma determinação que eu vou ter que ser assim, Não, isso a gente vai correspondendo a uma liberdade. E quando a gente responde pela liberdade, a gente corresponde melhor.
Né? Quando a gente entende que esse caminho que me é dado, poderia ter um monte de outros, mas esse é onde eu encontro o sentido, encontro não só satisfação, né, vou dizer de prazer mesmo, mas a gente diz de vida mesmo, né? Mas para isso a gente tem que oferecer, né, os elementos para que não cobrar apenas, né? Que você não, sei lá, você não limpa, não arruma seu quarto, mas espera aí. Quando foi que você o ensinou, o conduziu, o criou a consciência desse né? Mas né, eu falo, mas ok. Mas ele está em processo de desenvolvimento. No processo a gente tem que ir repetindo 1, 2, 3, 10, 15, 30, 40, até aquilo. A gente adulto tem dificuldade. Né? A gente que tem consciência. Academia, por exemplo, tem que ir para academia, eu tenho que fazer regime, eu tenho que fazer isso, enfim. Mas é uma dificuldade pra gente, imagina, para quem ainda está em processo de desenvolvimento. Então, mais do que cobrar por vezes, é dar os elementos e também dar balizas, né? Olha, é aqui. E além também do amor, né? Do amor por aquilo que eu estou. Hoje eu vejo que, tipo assim, existem muita gente, talvez assim, na igreja, mas às vezes não há uma conversão da família da base porque não há um amor. Hoje, por exemplo, se você for pegar o povo de antigamente, o respeito que eles têm pro sacerdote é uma coisa impressionante. Então, assim, tem um respeito, mostra, impõe, vai lá no padre, pega na mão do padre, vai lá, pede bênção pro padre, vai ensinando sempre aquela coisa do respeito, e isso vai encantando todas as gerações que vêm também, com, tipo assim, ele é meu pastor, ele está ali à frente da minha igreja. Agora você vai pegando uma próxima geração aí, também que às vezes é de afronta, às vezes, né, fica fazendo críticas, as crianças ficam ali sem saber o que está acontecendo, porque na verdade eles não sabem quem está certo na história. Então vão sempre pegar o lado da família, né? E aí você vê um bando de católico murmurento dentro das suas casas, não vai converter mesmo, não. Pra que eu vou pro lugar onde nem meus pais estão gostando? E os nossos filhos, nossos filhos que eu digo assim, né? Os filhos da sociedade, nós todos, nós somos frutos de uma geração que foi anterior à nossa, né? Então eu não posso cobrar da geração dos meus filhos, vamos dizer assim, coisas que eu mesmo não oferecia a eles, né? Isso é muito interessante porque os filhos veem os pais, eles miram os pais, né? E aí é engraçado que a gente tem assim, né? Vamos rezar pelas vocações nas paróquias. Aí, enviai, Senhor, operários para a vossa messe, religiosos, padres, consagrados, aquela coisa toda. Mas quando aparece na minha casa não. Na minha casa não. Olha, mas calma lá. Viram, adoece, sai até da igreja. Na minha casa, olha, pera, calma lá. Não, então tá contraditório isso. Né? Então, assim, penso que a gente não pode cobrar das pessoas ou dos jovens hoje coisas que nós mesmos não lhes oferecemos. Então a gente precisa agora de oferecer, né, e tentar fazer esse caminho, vamos dizer assim, não sei se é de volta a gente poderia dizer, mas de encontro com Deus. Os tempos passam, as coisas mudam, né, a mentalidade vai, né, vamos dizer, acelerando, desenvolvendo, retrocedendo, as coisas vão acontecendo, né? Mas é importante sempre a gente oferecer os meios, nós que temos adiantados na vida, estamos adiantados na vida, oferecer os meios para os jovens, senão... Sim, e acreditar que também, por exemplo, essa escolha de ser um sacerdote, né, igual você cita, e eu sempre falamos aqui na rádio a respeito disso, quando chega dentro da nossa casa. Gente, uma vez eu partilhei isso com a minha mãe, né, falo isso com as pessoas dentro de casa, fazem uma festa para ir para uma faculdade, para alguma coisa relacionada a um emprego, ser promovido. Meu filho vai lá para os Estados Unidos, vai ser promovido, é uma festa. Mas se meu filho escolhe se tornar um sacerdote, uma freira, né? É uma tristeza. Poxa, que fé é essa que eu tenho? Por que o meu filho não pode se tornar aquilo que eu tanto admiro, que está lá no altar? Então, assim, nós precisamos converter muito o nosso coração. Precisamos para não ser essa pedra de tropeço na vida dos filhos. Porque, gente, nós não vamos negar, não. O que tem de gente que é coordenador de pastoral, líder de igreja... Olha, o Pedro não fala, mas eu falo, tá? Eu não tenho vergonha de falar, não. O que tem de gente que é líder, que está dentro da igreja, que quando o filho fala, ou então quando o filho começa a ir demais para a igreja, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a achar que é exagero. É uma coisa assim que, interiormente, eu fico indignada. Eu falo assim, meu Deus, que fé é essa? Que fé é essa? Aí depois que o filho está perdido,
aí começa o desespero. Mas na hora que o filho queria ser intenso, porque essa idade sua, Pedro, de 13 anos, quando você pega um adolescente do EAC que vai fazer um encontro, ele sai com sede. Ele quer, e se ele não encontra uma abertura familiar para ele expor esse amor que ele está por Deus, então, mãe, nós temos que ir na igreja. Vamos, meu filho, leva na igreja. Mãe, nós vamos fazer isso da igreja. Vamos embora. Deixa, dá alimento, porque é uma fase que a gente tem que ajudar a sustentar para não se perder, né? Eu conto um pouco a história do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho mais velho, agora nasceu uma sobrinha há um ano atrás. O meu pároco, quando passava na missa, né, toda terça-feira na minha paróquia tem a novena perpétua de Santa Teresinha. E aí o padre passava no corredor da igreja e mexia na orelhinha dele assim. Ele lá passava no corredor, mexia na orelhinha dele. E aí ele dormia a missa inteira, na hora de ter uma aspersão, na hora da aspersão ele acordava, porque era uma música mais animadinha e tal, aquela coisa, cantava a música e tal. Isso, praticamente a infância dele, praticamente toda. Um dia, nós tivemos um encontro de famílias lá no seminário em Mariana, nós estudávamos lá. E aí apareceu o bispo, o arcebispo de Mariana. Então, assim, é um ambiente que tem uma história, ele não conhecia o bispo e tal, e o bispo chegou assim todo de batina, aquela coisa, toda solenidade. Daqui a pouco o menino some. Quando eu fui ver, o menino tá lá abraçado com o bispo. E aí, num alto papo com o bispo, né? O bispo todo sério, assim, normalmente. Com ele tava, assim, um solto e conversando e tal. Mas de onde vem isso? Vem do afeto que ele entendeu. Que sempre foi... Era a casa dele, dormia lá nos bancos da igreja, o pessoal vinha mexer com ele, oferecia uma coisa, um cuidado com ele, porque é uma família ali, né? Não deixa de ser uma família, a igreja. E ele entendeu que essa relação com a igreja não é uma relação... é minha casa, é minha família, são pessoas próximas, amigos dos meus amigos dos meus pais, né? Então, o padre, né? Apesar de ser o padre, no sentido assim, a figura de respeito e tal, aquela coisa. Mas é o padre, é meu padre. E ele, sem fazer essa associação, né? Correu até o bispo e bateu alto. Se ele vai ser padre, eu não sei, né? Isso aí ele vai ter que decidir na vida dele. Mas assim, eu vejo nisso como essa proximidade, né? Nos faz estar mais sensíveis, né, a esse ambiente, a vida, mais propensos, inclusive, né? Eu sei que se um dia quando ele, enfim, decidir o que vai fazer da vida, lá na faculdade, lá não sei na onde ele estiver, isso vai estar lá, na essência dele. Essa recordação, esse amor à igreja, essa experiência de Deus está lá. Então ele pode até ir assim, longe, mas uma hora ele vai voltar, porque está lá. E haverá sempre o respeito, né? Eu olho ali para aquela figura, eu vejo um respeito. Isso é muito bonito. E é importante ser falado isso aqui sempre, né? Pedro, nós vamos agora para um bate e volta. É assim. Eu pergunto, você responde, você não pode pensar. Meu Deus. Então, isso é rápido. Tipo assim, vamos supor, falar comida. Aí você vai, a primeira comida que vier na cabeça, então tem que ser manifestar, tá bom? Preparado, Pedro? Preparado. Então, vamos lá. Começando. Uma pessoa. Meu pai. Um lugar. A Capela do Imaculada. Uma vocação. Padre. Uma música. Arrasta-nos. Um cantor. Padre Joãozinho. Padre Joãozinho. Uma igreja. Deixa eu pensar agora. Pegou. Uma igreja. Liceu em Campinas. Uma comida. Frango com quiabo. Uma cor. Verde. E para encerrar, um sonho. Nossa. Um sonho, vamos dizer assim, próximo. Ordenação. Ordenação. Ô Pedro, passou no teste. Para encerrar, uma dúvida. Você já... eu vou dar um exemplo. Eu caso ano que vem, em maio. Então eu já fico imaginando, eu de vestido de noiva, aquele grande dia, e aquela coisa. Aí tem hora que eu penso, eu começo a chorar. Não, que vai ser tão bonito. Você fica pensando sobre este grande dia, porque é um marco, né? É um marco.
Você já tá nessa emoção do grande dia, o dia da ordenação? É inevitável, né? Assim, a gente vai se preparando para isso, né? Então, assim, como o médico sonha com o seu jaleco branco, sei lá, fazer o que, né? Um psicólogo, né? Psicólogo no primeiro semestre já tá psicologizando todo mundo. Já conhece todo mundo. Então, assim, é inevitável, né? Um padre um seminarista ou alguém que deseja ser, não sonhar em usar aquilo que é próprio do ministério, eu acharia mais estranho, né? Então, se ele querendo isso e as coisas que são próprias dele, ele não sonha, é estranho. Então é normal, eu acho que faz parte, né, do processo. E o coração, como é que tá? Nossa Senhora. uma gastrite, brincadeira, não, mas assim, a gente fica ansioso porque apesar de não ser o fim, né, mas assim, é um grande passo na nossa vida. Nós preparamos quase 8 anos para isso, né? E depois aí a missão continua, a paróquia, enfim, as coisas que são próprias. Mas nós nos preparamos para isso, então é uma alegria assim que não cabe na gente. Se Deus quiser, eu vou estar lá para ver sua ordenação. Dia 30 de novembro, na paróquia Santa Terezinha, 9 horas da manhã. 9 horas. Aqui no centro de Valadares. 30 de novembro. 30 de novembro. E vai caber esse tanto de gente lá dentro? Cabe. A igreja com coração de mãe. Sempre cabe mais um. Eu só queria falar uma coisa, assim. A minha história, ela parece muito encaixadinha, né? No sentido de, assim, tudo... a vida de família, de igreja, aquela coisa toda. Mas nós sabemos que eu sei, né, que nem sempre isso é a realidade de todo mundo, da maioria. Né? Mas isso não quer dizer que tal pessoa não possa ter vocação ou ela não possa, nesse contexto, descobrir sua vocação. A vocação é um mistério e, por ser mistério de Deus, vai aonde a gente menos imagina. Então você fala assim, a pessoa não tem cara de padre, mas daqui a pouco ela tá lá. O mais importante de tudo é a gente continuar rezando e buscando a santidade, né, nas nossas famílias, na nossa vida pessoal. O maior testemunho que a gente pode dar é de uma vida de santidade, uma vida de união com Deus. Eu acho que santidade às vezes pode parecer para algumas pessoas assim uma coisa, Teresa, Francisco, mas como o Papa Francisco anda dizendo para nós, né, o santo ao pé da porta, né, o santo do dia a dia, das coisas ordinárias, né? No esforço diário, na família, no seu, enfim, no seu desejo de Deus, né? Apesar das fraquezas, das tribulações, enfim, estar com Deus, né? Dentro desses anos todos, teve algum ponto que foi um ponto assim mais difícil da sua história dentro desse processo de idas e vindas com Deus, né? Idas e vindas não, sempre idas, né? Sempre Deus bem encaminhando. Teve algum ponto assim que foi um ponto, porque igual você falou, né? Nem todas as vidas são iguais e todo mundo tem suas tribulações. Teve alguma realidade da sua história em que você fala assim, isso aqui mexeu comigo, mas Deus me segurou? Sim, algumas coisas, na verdade, né? Sempre tem. Mas assim, que eu posso dizer em 2004, a morte do meu pai. Eu morava em São Paulo, era uma segunda-feira de carnaval e meu pai foi pescar e se afogou. Meu pai era marinheiro, tinha sido marinheiro, então assim, é uma coisa que você não fala assim, como? Você não explica, né? Acontece, são fatalidades. E eu estava num retiro de carnaval em Osasco, onde eu morava na época. E aí um casal de leigos que receberam a ligação ficaram responsáveis de me dar essa notícia, né? E eles me perguntaram, né? Foram me dar notícia, o seu pai se afogou. Eu sou meio objetivo com algumas coisas, eu gostei porque a notícia foi assim, fato, né? Mas na minha cabeça era assim, tanto que eu perguntei para eles assim, e aí, como é que ele está? Afogou, socorreram, levaram para o hospital. Aí quando disseram, não acharam o corpo dele ainda. Né? Aí, né, o seu mundo vai perdendo assim um pouco do chão, né? Mas aí nesse momento, uma coisa que para mim foi muito fundamental é aquela passagem, né? O que nos separa do amor de Deus? Nada te separa do amor de Deus. Eu falo isso com muita tranquilidade porque assim, tantas coisas poderia pensar e tantas coisas a gente pensa numa circunstância dessa, até inclusive nada, né? Mas foi a primeira coisa que me veio.
que separa do amor de Deus? Nem a morte, nem a dor, nem a espada, nem perseguição, nada. Na fome, frio, nada. Nada nos separa do amor de Deus. E esse foi, vamos dizer assim, o meu Isaac que eu tinha que oferecer, né? Aquilo que Deus me pediu, não que ele quisesse a morte do meu pai, não nesse sentido, mas assim, aquilo que eu tinha para oferecê-lo naquela circunstância foi o tudo que eu tinha para ele, né? Então, e ao contrário de que, né, pudesse parecer, foi um momento de tristeza, embora tenha sido, mas foi um momento onde eu estava assim, entregue na mão de Deus. Eu falei, é isso aqui, o Senhor recebe e é isso aí. Tanto que depois, quando eu professo votos, meu nome vai ser Irmão Domingos Maria da Cruz, que aí na consagração a gente mudava de nome, né? Justamente Domingos por ser do Senhor. O que o Senhor me pediu, tudo é seu. Esse eu carrego comigo. Acho que isso para mim me ajudou muito nesse período. Então, fui para casa, passei esse período, né, de luto com a minha família, e aí retornei e segui a vida, né? Então isso eu tenho como uma prova forte, né, do que Deus queria de mim. Entendi. Pedro, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação aqui. Muitos ouvintes mandando mensagem aqui, falando que foi uma bênção, né, que foi muito bom escutar. Tenho aqui a Lucinete falando que vai estar lá nesse dia, né, Penha, um monte de gente aqui, ó. Outros falando também que se Deus quiser quer estar lá. Então, confirma novamente o horário para os ouvintes escutarem. Dia 30 de novembro, é o último sábado, né, de novembro, às 9 horas da manhã, na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, aqui pertinho do centro de Valadares. 9 da manhã. Né? Então, estaremos lá, hein, gente? Para quem desejar, a galera do Santa Terezinha ali, pessoalmente, que é perto, vamos lá nesse grande momento. E assim, Pedro, mais uma vez, né, muito obrigada. Obrigada por partilhar da sua história, partilhar da sua vida aqui para nós. Não é tão fácil, né? Às vezes dá um desconfortozinho, mas também às vezes traz lembranças tão boas, né? Porque a gente lembra, nossa, olha, eu nem lembrava disso, e traz recordações. E foi incrível mesmo, né? Conhecer a sua história. E é igual eu falo, quando a gente conhece e vê o grande dia, parece que traz mais sentido. Porque eu sei que, por exemplo, quando você se tornar mesmo lá o sacerdote, eu vou lembrar do menino de 13 anos. Vou falar assim, um menino de 13 anos realizando seu sonho, né? Porque... Não, é verdade, a nossa história, né? Deus realizando o seu mistério de amor, do seu amor conosco na nossa história. Por isso que eu falo, vocação, olha para sua história. Vê lá os elementos que ficaram ocultos, perdidos. Mas é isso. Porque ele está sempre comunicando. Está sempre comunicando. E eu gostaria que você fizesse uma oração por nós, pelos nossos ouvintes, para aqueles que estão nos acompanhando. Antes de fazer a oração, pedir a oração, né? Agora, esses últimos dias, semana que vem faremos, Daniel e eu, somos 2 seminaristas que seremos ordenados, o nosso retiro espiritual em preparação, né? Então, que desde já, né, todos nós, a comunidade, né, reze por nós, para que nós sejamos fortalecidos e permaneçamos fiéis, né? Esse propósito que Deus nos colocou e que a gente correspondeu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar na sua presença. O Senhor que nos conhece, sabe do que nós necessitamos, ouve as nossas súplicas, nos ama profundamente. Nos colocamos na sua mão e entregamos a nossa vida, pedindo que o Senhor possa, como transforma a oferta do pão e do vinho no seu corpo e sangue, numa ação de graças, transformar a nossa vida nas suas dificuldades, nas suas angústias, mas também nas suas alegrias, Eucaristia, uma profunda ação de graças. Sejamos para o Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Também pedimos, Senhor, pelos doentes, por aqueles que estão no leito do hospital, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão abandonados. Pedimos, Senhor, a Tua graça por aqueles que sofrem e padecem de algum modo no corpo e na alma. Pedimos isso por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigada. Até sábado, no dia 30, se Deus quiser, viu, Pedro? Obrigado, eu que agradeço.
E para você que está nos acompanhando aí, nós vamos com essa canção Arrasta-nos, que foi um pedido do Pedro. Na sequência, o Rádio Notícia, e nós vamos começar a nos preparar para o texto da providência. Então, você que não fez seu pedido de oração, já envie sua mensagem e nós iremos rezar pela sua necessidade, pela sua intenção. Voltamos já já com o nosso programa Sede Santos.